Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito bom dia para você, são 6h28, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei nesta manhã contigo, aqui trazendo todas as informações para você, junto com os repórteres do Rio de Janeiro, do futebol nacional, do futebol carioca, você, torcedor apaixonado por futebol. Vamos começar falando sobre o Flamengo. Quem chega agora é Nicolas Freitas. E na tarde deste domingo, o time do Flamengo perdeu e se afundou ainda mais na sua crise. Sem Muricy Ramalho, que ainda está no departamento médico, pois sofreu na última quinta-feira uma arritmia cardíaca, algo que já havia acontecido com ele em 2014, quando treinava o São Paulo, e agora também sem o zagueiro Wallace, que está praticamente acertado com o time do Grêmio. Deve se transferir para o tricolor gaúcho. A transferência gira em torno de 3 milhões de reais e os dirigentes rubro-negros ainda nesta semana vão firmar esta negociação. O Flamengo perdeu por 1-0 o gol do zagueiro Fred do Grêmio. O auxiliar técnico da comissão permanente rubro-negra, Jaime de Almeida, mais uma vez comandou a equipe à beira do campo e disse que mesmo o Flamengo sendo derrotado, o time teve uma postura de equipe grande. A postura do time eu achei ótima. A gente tinha conversado aqui com eles, aqui é um jogo difícil, mas acima de tudo a postura de um time grande, um time como o Flamengo. Não pode se acovardar, pode ter medo, respeitar os adversários. E esse aspecto foi muito positivo. Eu acho que o Flamengo não pode dar parabéns nesse aspecto, sim, perder é sempre ruim. Mas a gente vê um caminho bacana, os meninos fizeram um jogo muito bacana, muita entrega e ajuda um ao outro, e nos dá uma esperança boa para o futuro. Este Jaime de Almeida é sempre muito sereno, muito claro, muito sucinto nas suas palavras. O time do Flamengo pega a Chapecoense na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E não vai ser parada fácil não, mesmo jogando em casa. Em casa, entre aspas, né? O jogo vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 9 da noite na próxima quarta-feira. O time de Chapecó, hoje, ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 4 pontos em 2 jogos disputados. Do Rio de Janeiro, Nicolas Freitas para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vai pra cobrança ali pela direita. Quem tá ali é o jogador Juliano, olha lá. Pé direito, bateu, cabeçada, sozinho, é gol! Edson Gol, gol, gol! Sai do chão, a galera do Grêmio! Chora, o goleiro Paulo Vitor. Aos 9 agora. Tá lá. Grêmio tem Fred, zagueirão, meia dúzia. Flamengo, chora. Tem nada, não. Bradesco Esportes. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tá aí pro torcedor, né, dos outros clubes cariocas e também pro torcedor do Grêmio, o gol da partida diante do Flamengo, né? Ao Flamengo resta lamentar e agora fazer um próximo jogo melhor para conseguir a vitória. Afinal, o torcedor flamenguista merece um resultado positivo, merece reação da torcida. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E seguimos com muitas informações na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. São 6h58
e que se tem uma torcida feliz no Rio de Janeiro, essa torcida é a do Vasco da Gama, que segue nadando em polpa sob o comando do técnico Jorginho. E vamos conferir aqui o destaque de Ranieri Borges sobre a equipe do Vasco da Gama, logo após o gol de Luan, que deu a vitória contra o Tupi. Vamos lá, batendo o Nenê, a falta. Eles vão para a boca do gol, vamos lá, Nenê. Os goleiros do Vasco estão entrando na área, já dentro da grande área. Os goleiros do Vasco, Nenê vai cobrar uma falta pela meia esquerda. Vai pingar na marca penal. Vai Thales, pingou a bola na marca penal. Subiu o Luan de cabeça, vibra, galera! Sorrateiro, de cabeça, desvia do goleiro Gleison. Luan, inteligente, usando a cabeça, na marca de 37 minutos do primeiro tempo. Abre a contagem, o Vasco, um gol de cabeça do capixaba Luan. O camisa 4 vascaíno brilhando na colina. Tá na frente o Vascão da Gama, Luan, vibra, pula a torcida vascaína em todo o Brasil, ouvindo a Bradesco Esportes. Luan, mexe no placar. Agora um Vascão, um Luan de cabeça aos 37. Tupi 0. Recuperado de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, lateral direito Madison já voltou aos treinamentos. Está à disposição do técnico Jorginho para a partida de amanhã contra o Vila Nova em Brasília. Daí você curtiu o gol na voz do Carlos de Souza e curtiu também a notícia de que o Madison pode retornar à equipe Cruz Maltina. Esse é o Vasco da Gama sendo destacado aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, a melhor frequência do dial esportivo brasileiro. Tudo que acontece com seu clube de coração e muito mais você ouve aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos destacar agora a equipe do Botafogo, que empatou com o Sport. Tia Leal traz mais informações logo depois do gol de empate do Botafogo, marcado por Fernandes. Ribamar puxa, faz a alavanca, perna esquerda, vem trazendo o Ribamar, mandou e centro, fechou o ataque, agora Vitor colocou, vibra, galera! Perder pra ninguém, ataque rápido, debaixo do gol, fechou o ataque, o Botafogo empata o jogo. Fernandes, Estrada dos Loiros, um facho de luz, tua estrela solitária me conduz, empata o glorioso, empata o Botafogo, mexe no placar. Sport 1, Diego Souza. Botafogo também 1, Fernandes, 28. Para o jogo diante do Atlético Paranaense, na quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ricardo Gomes vai contar com problema no setor defensivo. Isso porque no jogo de ontem contra o Sport, o zagueiro argentino Joel Carli sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e vai ser examinado. As chances dele atuar contra a equipe paranaense são baixas. Esta partida, que acontece no estádio Mário Helênio,
em Juiz de Fora, cidade do estado de Minas Gerais. O mando é do Botafogo. Tá certo, informações do Glorioso aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E quem chega agora é o tricolor Gabriel Esquerdo, destaca depois do gol de Gum. Vai abrir, o jogo vai ficar bom, 14,5, 1-1, é no pé esquerdo do Scarpa, colocou na grande área, cabeçada do Fred, a bola tá viva, olha o gol de cabeça, Thiago Cardoso, olha o gol de novo, gol! Depois de uma linda cabeçada, uma belíssima defesa do Thiago Cardoso, o Gum é guerreiro e insistente. O grafite em cima da linha ainda tentou cortar e não conseguiu. O Flu empata rápido e o Flu vira mais rápido ainda. Gum, guerreiro, quando eram jogados 14 minutos do segundo tempo. A virada chegou, o Gum chegou e o tricolor tá na frente. Gum, camisa 3, mexe no placar da Bradesco Esportes FM e agora tá lá! Fluminense 2, Santa Cruz 1! Bradesco Esportes. O treinador tricolor Levir Coupe ficou muito irritado com a marcação do pênalti que deu o empate à equipe de Pernambuco. Na entrevista coletiva após a partida, Levir classificou como um erro grosseiro do juiz baiano Jailson Macedo Freitas. O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira pela terceira rodada do Brasileirão, quando enfrenta o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. Realmente o pênalti que originou o gol do grafite rendeu muita crítica da cúpula tricolor. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. São 7h31. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2h da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h55, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos na programação local trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. E vamos destacar o seu clube de coração, começando pela equipe do Botafogo. Para o jogo diante do Atlético Paranaense, na quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ricardo Gomes vai contar com problema no setor defensivo. Isso porque no jogo de ontem contra o Sport, o zagueiro argentino Joel Carli sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e vai ser examinado. As chances dele atuar contra a equipe paranaense são baixas. Esta partida, que acontece no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, cidade do estado de Minas Gerais, o mando é do Botafogo. Hora de falarmos do Clube de Regatas do Flamengo. Quem chega é ele, Nicolas Freitas. E após o zagueiro Wallace ter abandonado a concentração do time do Flamengo em Volta Redonda, o zagueiro deve mesmo deixar o time rubro-negro. Isso porque Flamengo e Grêmio
acertaram no último final de semana o negócio para a saída de Wallace. O ex-capitão rubro-negro vai defender o tricolor gaúcho, que vai pagar ao time carioca cerca de 3 milhões de reais. Parte deste montante à vista. Ainda falta o Flamengo aceitar no papel a oferta dos gaúchos, mas os dois lados já se entenderam em conversa entre o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e o diretor-geral do Flamengo, Fred Luiz. Este dirigente que, junto com o Fernando Gonçalves, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, foram muito questionados sobre os seus trabalhos e sofreram muitos protestos, principalmente dos torcedores que picharam o muro na Gávea na última semana. Hora do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Continua invicto e quem conta essa história é ele, Ranieri Borges. Com a vitória do último sábado por 1-0 sobre a equipe do Tupi, com gol marcado pelo zagueiro Luan em São Januário, o Vasco segue líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 6 pontos e 5 gols marcados. Nenê segue artilheiro da competição até o momento, com 3 gols anotados ainda na primeira partida. Os jogadores ontem estiveram em São Januário fazendo trabalho regenerativo por conta do curto espaço de tempo entre uma partida e outra. O Vasco já volta a campo amanhã contra o Vila Nova no estádio Mané Garrincha às 9h30. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o goleiro Martin Silva está fora dessa partida e ficará por no mínimo 6 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque está servindo a seleção uruguaia na disputa da Copa América do Centenário. Caso a seleção azul-celeste avance até a final da competição, Martin Silva pode ficar fora por até 10 rodadas. O técnico Jorginho já anunciou que o substituto será, como vem acontecendo constantemente, o goleiro Jordi, que já tem a confiança do treinador. Meia Andrezinho, que deixou a última partida sentindo dores no músculo posterior da coxa direita, está fora do jogo de amanhã. Isso porque passará por exames hoje para avaliar o grau da lesão e, com isso, não há tempo hábil para a viagem. Os jogadores do Vasco treinam hoje à tarde em São Januário e logo após já viajam para Brasília, onde a partida de amanhã será realizada. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, essas as informações do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Para fechar, quem me chama é ele, Gabriel Esquerdo. A equipe do Fluminense entrou em campo no último sábado em Volta Redonda para enfrentar o Santa Cruz pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado final da partida foi um empate em 2-2. O tricolor de Pernambuco saiu na frente no início da segunda etapa com gol de Grafite. Porém, em 3 minutos, a equipe do Fluminense conseguiu a virada, com gols de Gustavo Scarpa e do zagueiro Gum. O resultado parecia se encaminhar para uma vitória por 2-1 do Fluminense. Porém, aos 37 do segundo tempo, o árbitro Jailson Macedo de Freitas marcou um pênalti inexistente em cima do atacante Grafite e o próprio atacante do Santa Cruz converteu, dando números finais à partida. A equipe do Fluminense ficou muito irritada e reclamou bastante da marcação do juiz baiano. Inclusive, Levir Coupe achou ser um erro grosseiro do árbitro da Bahia em marcar esse pênalti em cima de Grafite. Além disso, Levir também reclamou bastante da postura dos atletas brasileiros. Ele acredita que existe muita simulação por aqui, dificultando o trabalho dos árbitros. E eu acho que um erro grosseiro de arbitragem, marcando o pênalti, que foi outro problema também do jogo. Eu falo que foi o problema do jogo, eu acho que são 2 os problemas que nós estamos passando com relação à arbitragem. Primeiro, uma das piores coisas do futebol brasileiro, a simulação. Isso eu estou incluindo todos os jogadores, tá? A simulação deixa o árbitro em situação muito difícil. Agora, se esse árbitro apitasse um jogo da Libertadores, hoje, não ficaria ninguém no campo, porque o critério que ele usou da arbitragem, sinceramente, não foi legal. Então, mas passando isso, o resultado acabou sendo justo pelo empenho do Santa Cruz, mas não achei muito justo pelo que aconteceu, como foi que aconteceu, né? Então, é um resultado ruim para nós, mas não deixa ninguém abatido.
é apenas o segundo jogo. Tá, então esse foi Levir Coupe falando desse erro de Jailson Macedo Freitas no final da partida, que decretou o empate para a equipe do Santa Cruz. Ele também reclamou bastante do critério utilizado pelo juiz durante toda a partida. Ele acredita que os juízes brasileiros têm que se inspirar um pouco mais no que é feito na Libertadores da América, onde os juízes evitam marcar qualquer tipo de falta e deixam o jogo correr mais do que aqui no Brasil. Lembrando que o Fluminense, com esse resultado, chegou aos 4 pontos e ocupa o G4 da competição, o G4 esse que dá vaga para a Libertadores no fim das 38 rodadas. O próximo compromisso do tricolor das Laranjeiras é na próxima quarta-feira, diante do Palmeiras, em São Paulo, no Allianz Parque, às 9h45 da noite. Gabriel Esquerdo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h25, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM, comigo, Juan Rodrigues. Futebol internacional para você. Louis van Gaal foi sacado da equipe do Manchester United e quem deve assumir a equipe é José Mourinho. O holandês tinha 3 anos de contrato e completou apenas 2. Segundo o BBC Sport, a demissão do técnico holandês se deu logo após ele perder a FA Cup, né? Conseguir aí ter dificuldade na FA Cup diante do Crystal Palace. Na verdade, o Manchester ganhou na prorrogação. Mourinho, português, 53 anos, é quem deve ser anunciado nessa terça-feira. É o que aponta o BBC Sport. E você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Seleção brasileira estreia na Copa América no dia 4 de junho e a comissão técnica já está por lá, já está nos Estados Unidos. O time está no grupo B com o Equador, Haiti e Peru. Nos amistosos internacionais, a equipe da Inglaterra bateu a Turquia por 2-1. Os Estados Unidos fez 3-1 em cima de Porto Rico. Vamos destacar o futebol nacional aqui na Bradesco Esportes FM. O Fluminense chega com Gabriel Esquerdo. O Fluminense chegou aos 4 pontos na competição e a diretoria tricolor já se mexeu e vai continuar buscando mais reforços. Mesmo com as contratações do meia Maranhão, ex-chapecoense, e do lateral William Matheus, que vem do futebol francês, que se apresentam essa semana nas Laranjeiras, o diretor de futebol, Jorge Macedo, afirma que o Fluminense ainda busca a contratação de mais reforços para a sequência da temporada. Hora do Vasco da Gama, quem chega é Ranieri Borges. Meia Andrezinho, que deixou a última partida sábado, vitória do Vasco sobre o Tupi por 1-0, sentindo dores no músculo posterior da coxa direita, fará exames hoje e por isso não viaja para Brasília, onde o Vasco enfrenta o Vila Nova. Isso porque não terá tempo hábil, já que a partida será realizada amanhã e a delegação vascaína viaja hoje mesmo. Andrezinho, portanto, desfalca o Vasco no próximo confronto. Se liga no placar. Hora de informar os placares da Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada sendo realizada, a primeira da competição. O América de Natal bateu o ABC por 1-0. O Botafogo de Ribeirão Preto fez 1-0 no Mojimirim. O Asa empatou com Confiança em 1-1. Boa Esporte e Tombense ficaram no 1-1. Guarani fez 4-0 em cima do Guaratinguetá. Cuiabá e Remo ficaram no empate em 1-1. Fechando a rodada, temos Português e Macaé sendo realizado hoje. Fortaleza e River do Piauí também hoje, assim como Juventude e Ipiranga de Erechim e Salgueiro e Botafogo da Paraíba. Esses os jogos de abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na Série C o representante carioca é a equipe do Macaé, devido à queda do Madureira para a Série D. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.
Seguimos com muitas informações aqui na Bradesco Esportes FM. Você está comigo, Juan Rodrigues, com muitas informações, o seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM. Nessa manhã fria e também com muita ventania aqui no Rio de Janeiro. Folha de árvore para tudo quanto é lugar. Vamos falar da equipe do Flamengo. Quem me chama é Nicolas Freitas. E após a derrota deste domingo lá em Porto Alegre para o Grêmio, o Flamengo ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 3 pontos em 2 jogos. Uma vitória e esta agora a primeira derrota. Na próxima rodada, a terceira do Campeonato Brasileiro vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 25, novamente no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A equipe rubro-negra vai enfrentar o time da Chapecoense. O jogo vai acontecer às 9 da noite. A equipe de Chapecó hoje ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro com 4 pontos em 2 jogos. Tá aí, esse é o Flamengo com Nicolas Freitas, e quem chega agora é o Botafogo com ele, Thier Leal. O Botafogo não conseguiu mais uma vez derrubar um tabu que já dura 8 anos, o de derrotar a equipe do Sport na Ilha do Retiro. A última vez que isso aconteceu foi no Campeonato Brasileiro de 2008, vitória por 1-0, gol marcado pelo atacante Jorge Henrique, que hoje está no Vasco da Gama. Com o resultado diante do Sport, o Botafogo terminou a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, com 1 ponto ganho e saldo de gols de -1. Informação de futebol internacional na Bradesco Esportes FM. Lionel Messi, craque do Barcelona, insistiu nessa semana que a conquista da Taça do Rei no final de semana diante do Sevilha pelo placar de 2-0 foi resultado dos grandes sacrifícios que a equipe fez durante a temporada. Abre aspas, lutamos muito durante a temporada, houve momentos de sofrimento, mas conseguimos conquistar os nossos objetivos no final. Vencemos a Liga e a Taça do Rei. Foi uma grande temporada, merecemos a dobradinha, essa 2ª dobradinha do técnico Luiz Henrique em sequência com a camisa do Barcelona, só que agora do lado de fora como treinador. Lembrando mais uma vez que Louis van Gaal não é mais técnico do Manchester United. A tendência é que José Mourinho assuma nessa terça-feira o comando da equipe de Manchester, o lado vermelho de Manchester. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esportes. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9 horas 28 minutos, eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo até às 9h30, trazendo muitas informações para você do seu clube de coração, futebol internacional e muito mais. Vamos falar de futebol internacional porque o Sports Bladet falou o seguinte, que Zlatan Ibrahimovic poderá desempenhar dupla função no Manchester United. Segundo o meio de informação sueco, o atacante de 34 anos de idade poderá, além de jogar, ocupar também uma função na equipe técnica de José Mourinho, que deve ser apresentado nos próximos dias. Vale lembrar que o craque sueco está de saída do PSG, onde jogou por 3 temporadas. Falando do futebol nacional aqui na Rádio Seu Esporte, vamos de Botafogo. Quem chega é Thier Leal.
Botafogo empata com o Sport na Ilha do Retiro em 1-1 e termina a segunda rodada na classificação do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação. Zagueiro argentino Joel Carli, que foi substituído no segundo tempo após dores no músculo posterior da coxa esquerda, será examinado e provavelmente não irá enfrentar o Atlético Paranaense na quarta-feira em Juiz de Fora. Quem chega com o tricolor é Gabriel Esquerdo. O Fluminense empatou em 2-2 contra o Santa Cruz em Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor saiu atrás do placar com gol de Grafite, mas virou a partida em apenas 3 minutos com gols de Gustavo Scarpa e Gum. Mas quando a vitória parecia segurada para o tricolor, o árbitro Jailson Macedo Freitas marcou um pênalti inexistente em Grafite e o próprio atacante converteu a cobrança e deu números finais à partida. No Vasco da Gama, quem me chama com os detalhes é ele, Ranieri Borges. Com a vitória do último sábado por 1-0 sobre a equipe do Tupi, o Vasco segue líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos e 5 gols marcados até o momento. Nenê ainda é o artilheiro isolado da competição, também com 3 gols marcados. O Vasco volta a campo amanhã para enfrentar o Vila Nova, jogando em Brasília. Hora do Flamengo, Nicolas Freitas fecha o nosso giro. Falando agora do presidente rubro-negro, Eduardo Bandeira de Melo, antes da partida deste domingo, entre Grêmio e Flamengo lá em Porto Alegre, o presidente rubro-negro anunciou que sua viagem para os Estados Unidos, onde o Brasil vai disputar a Copa América Centenário, foi adiada. Bandeira de Melo foi eleito pela CBF como chefe da delegação da seleção brasileira, que vai participar desta Copa América. Parte da mesma, aliás, já iniciou o deslocamento para os Estados Unidos no dia de ontem. Alguns componentes da comissão técnica já chegaram à capital americana. O mandatário justificou que teve de alterar sua programação em função de mudanças que vai anunciar no departamento de futebol do Flamengo até o fim desta semana. Esse é o Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. Valeu, galera. Fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.